ponto de vista científico, como a gente costuma colocar. E aí, todo material que eu me deparo, preciso verificar lá o conteúdo, fazer uma correlação com o que eu tenho, com a minha proposta e verificar mesmo a validade dessas informações. Qual é a minha fonte, onde foi que eu localizei essa informação. Tem aquele material lá que a gente compartilhou de como fazer referência bibliográfica de qualquer coisa. E aí, basicamente, né, eu preciso de um nome, ou é de pessoa física, ou é de pessoa jurídica, ou é de portal institucional. Tem muita notícia jornalística, por exemplo, que não tem um sujeito assinando, está lá no UOL. Então, o nome vai ser UOL. Depois, um título desse texto, desse documento, dessa postagem, dessa informação, e o local onde se encontra, né? Geralmente da internet, aquele fecho lá disponível em link tal, depois acesso em data tal, você já tem aí uma referência bibliográfica. Então, basicamente, um nome da pessoa, da página, um título do que se trata o documento, a informação e onde encontrar esse documento, essa informação. Vou precisar ler a respeito do assunto, do conteúdo, e aí o que eu percebi em muitos dos trabalhos que já tinham sido encaminhados anteriormente. Por alguma razão, você menciona lá uma citação, uma passagem de um autor, e aí quando vai conferir na referência bibliográfica, não está. Não existe a referência bibliográfica daquele autor que você citou. Aí, geralmente, o professor ele precisa fazer até um julgamento mesmo desse episódio, né? Ou procurar possíveis razões aí. E aí, nesse procurar as razões, muitas vezes você acha, a pessoa se esqueceu de fazer a referência bibliográfica, citou, mas esqueceu, é uma possibilidade. Ou então, é, pegou emprestado de algum lugar essa citação, e aí era para fazer uma citação de citação, mas não fez, né? O que a gente chama de furto de citação. Você achou tão bacana que acredita que cabe no seu trabalho. Aí você copiou e colou lá dentro do seu trabalho, só que é, não cuidou de, nesse lugar lá de onde você copiou, e buscar a referência bibliográfica completa do autor, da página, do texto, do documento, enfim, para também colocar no seu trabalho. Tem algumas coisas que a gente copia do universo digamos que eu copiei aqui desse slide para colocar no meu texto. Às vezes eu copio e quando eu jogo no Word ele vem todo desconfigurado e fica desconfigurado mesmo, aquela linha mais esparsa, enfim. E aí é necessário, é bom jogar no bloco de notas. Eu copio o texto, coloco do bloco de notas, e aí copio do bloco de notas e coloco no Word. Aí ele vai sem a formatação. Ou então tem um pincelzinho lá no Word chamado de limpar a formatação. Aí você tem que selecionar o texto e clicar em limpar a formatação. Que aí você retira é, aquela forma espaçada que fica de uma palavra para outra. Você retira uma cor de fundo que às vezes vem junto com o texto, e aí é preciso tomar cuidado em relação a isso. É, eu estou na fase de escrever um referencial bibliográfico, vou ser cobrado de maneira parcial, prévia agora, só que lá no TCC2 eu vou ser cobrado de uma maneira densa mesmo. Então, como é que eu vou estruturar esse meu trabalho dessa maneira a ponto de eu conseguir sustentar a minha ideia, como estava conversando agora com o Neilton. O título dele está dizendo pandemia, então tema tal do direito e pandemia, ok. Então o que tem de pandemia no desenvolvimento do trabalho? Qual foi o capítulo que ele estruturou lá na revisão de literatura que contextualiza o assunto com a pandemia? E aí isso precisa ser observado. E aí eu tenho que ter um critério de buscar leituras que se filiem com a maneira de eu enxergar o mundo, né? A maneira
Geralmente a gente faz isso, né? Eu vejo as coisas de um certo modo e eu vou procurar alguém que me respalde. Eu sou a favor, sei lá, do aborto. Então eu vou procurar leituras que digam a respeito de justificativas, razões, argumentos em prol desse campo. Ou então, se eu quero fazer um debate, né, de corrente favorável e corrente contrária, então vou buscar informações de quem se manifesta de forma contrária e quem se manifesta de forma favorável e esquematizar isso dentro do meu trabalho. E aí ou a gente faz o fichamento ou quem lê direto no computador, já que agora é muito arquivo digital, né, fazer sistemas de marcações, né, você marcar o Kindle para quem tem o programa lá que lê os arquivos em EPUB ou e-books, tem um sistemazinho de que você marca lá, eu acho que até no próprio o programa mais comum, né, o Adobe do PDF, você tem como marcar um trecho, uma passagem, né, enfim, ou então copiar trechos e criar um arquivo paralelo. É possível dividir Professor, a tela do seu computador em duas e aí copiando de um lado, colocando na tela do lado. Oi. por exemplo, eu comprei alguns livros também e alguns e-books. Ele referencia o livro normal ou eu tenho que colocar que ele foi um arquivo digital? Você tem que colocar, a paginação é diferente, boa pergunta. Você tem que colocar que é um arquivo digital. No finalzinho, um e-book, entre parênteses, depois de tudo. Entendi. Outra coisa, aquele primeiro processo que o senhor pediu para a gente fazer os objetivos específicos e tudo. Sim, Eu fiz, só que eu não tive nenhuma cópia, eu não salvei. Eu procurei aqui, não achei. Então, assim, ou eu vou ter que fazer tudo de novo, aí, assim, eu não vou utilizar, vou ser fiel àquilo ali, provavelmente, porque eu não tenho mais. mas eu tenho. Ah, então é isso. Porque Porque aí eu não foi o que sei você nem. respondeu do formulário? Sim, isso mesmo. Eu Então, só tenho. esse último que eu deixei nos arquivos e tudo para depois jogar na estrutura. Né? Eu Mas posso aquele primeiro eu não copiar. tenho. Eu posso copiar do formulário e lhe mandar. Ah, eu agradeço, professor. Para fazer o referencial teórico. Entendi, pronto. Eu copio do, eu copio do formulário e te mando. Tem algumas pessoas que estão anônimo, mas, mas aí acho que esqueceu de registrar lá o nome, mas dá para localizar. Professor, Oi, a minha tela está escura desde o começo que eu entrei aí na sala, não estou conseguindo ver nada aqui na minha tela. Eu vocês estou estão vendo recebendo. a apresentação que eu estou compartilhando, gente? Eu A estou minha está vendo leitura analítica. Oi? Eu acho que são a sua internet, viu, Sérgio? eu vou verificar aqui. Ela falou o que Aí aí? você entra e sai de novo. Tá Ela, certo. ela tá Eu tenho, vendo, né? além do TCC que o senhor vem dando aula, eu tenho aprendido muitas técnicas aí com o senhor aí, com relação a como mexer no computador. Eu gosto muito dessas dicas aí, estou aprendendo muita dica interessante. Ô, Sim, professor, e com relação ao trabalho que eu mandei para o senhor verificou? Quer alguma coisa? eu te respondo logo depois que a gente encerrar esse momento aqui, que a parte de eu vejo, me diga aí qual foi o e-mail que você me mandou. Sérgio Lorenz 10 arroba gmail. Pronto, É que porque essa eu semana também. não passei muito bem de saúde, não. Eu cheguei até baixar o hospital ontem, mas está tudo bem, viu? Pronto, tranquilo. É, eu já localizei aqui a resposta sua, viu, Magdália? Eu vou te mandar. Agradeço, professor. Copiei um Word e vou te mandar.
Aí nessa parte, gente, do referencial teórico, são os autores que vocês vão abraçar e aí provavelmente vai caminhar com vocês. Aí tem muita gente que não está citando, cita no enredo do trabalho, mas lá na referência bibliográfica não faz constar o autor. Aí, infelizmente, a gente acaba fazendo um julgamento aí de que a pessoa, na verdade, copiou de algum lugar, né? Então, esse cuidado. O trabalho escrito mesmo, o professor de TCC2, ele tem que colocar no plágio, até para marcar, agendar a, a apresentação de vocês, né? Então, tenham tenham esse cuidado. Pronto, deixa eu ver aqui qual foi o e-mail que você me mandou e dá para te responder já nesse. Aí verifiquem artigos de revista consolidada, de revista que tem lá um portal, de revista que tem SSN, porque hoje não dá para dizer que não tem material a respeito do assunto, né? Se a pessoa dizer que não tem, pronto, eu respondi no mesmo e-mail que você me encaminhou a metodologia. Se a pessoa dizer que não tem, eu acho que, eu não sei. Já chegou aqui, já encontrei. A internet do professor caiu, foi? Eu tive que atualizar, a minha caiu também. Eu não sei se foi isso que aconteceu com o Sérgio, que apareceu uma mensagem de que eu tinha que atualizar a página. Então pode ser que a tela tenha sumido realmente de fato para ele. Eu recebi essa mensagem aqui. Então, eu acho que eu estava até te respondendo, Margarida. Eu te mandei. Eu recebi agora o e-mail. Pronto. Começou a falhar na hora que eu estava falando que eu tinha te mandado por e-mail. Então, vocês vão se filiar a alguns autores que, consequentemente, têm alguma conexão, né, com a maneira como você enxerga, porque, na verdade, a gente tem uma ideia formulada, né, muitas vezes preconcebida, e aí eu vou procurar só respostas teóricas que calçam essa minha ideia. Então, verifiquem direito quais são as fontes de vocês vão precisar, inclusive, colocar lá na referência bibliográfica quem foi a fonte, para você não ficar sozinho, digamos assim, na sustentação. Ou então, se eu cito um autor e eu não faço a referência bibliográfica dele, o caminho meu é ou constar a referência bibliográfica ou apagar a citação. Aí tem muita gente também que se perde, né? Lê vários textos, abre vários textos, e aí depois não sabe nem de onde tirou a informação para poder fazer a referência. Aí o caminho você copia aquele trecho ali e joga no Google, provavelmente ele vai te devolver a página, ou então você vai no histórico de acesso de navegação. Lembra qual foi o dia que você pesquisou isso, que você estava fazendo essa busca na internet, e você vai no histórico de navegação do seu navegador, do Google Chrome, do Firefox, e aí no histórico vai constar lá os sites que você acessou no dia. Então é outra forma também de encontrar as páginas que você estava pesquisando. Mas o ideal é a gente se organizar mesmo, fazer uma pastinha, e aí nessa pastinha deixar salvo os materiais. Eu não sei se vocês percebem também, mas tem página que você clica e você abre logo o arquivo em PDF, em, em PDF mesmo. Você clica e abre em PDF direto, né? Quando você pesquisa no buscador Google. Então você precisa ali na busca
clicar em mais informações ou extrair informações para que você copie o endereço do link da página para construir a sua referência bibliográfica. Então, quando eu me deparo com esse tipo de página, eu paro logo e faço a referência bibliográfica dela, e aí já coloco lá no trabalho, porque à medida que eu for citando, eu já tenho ali a certeza de que pelo menos aquele texto, eu já tenho a referência dele. Então, é bom também, às vezes, a gente ter esse cuidado. E aí, nas minhas leituras, no meu dia a dia, faço uma leitura geral, não, a passada geral, tem muita gente que lê 2, 3 vezes para poder identificar as ideias-chaves, fazer isso que antigamente era o fichamento de ficha mesmo, de papel, hoje não é mais, de extrair alguns parágrafos que se relacionam com o texto. Então, para vocês terem ideia, quando a gente tenta uma seleção de mestrado, de doutorado, você tem que ler, você tem que ver quem vai estar na sua banca, ver o que essa pessoa já produziu, e aí, se o que ela já produziu tem a ver com o seu projeto de pesquisa, o seu estudo, é bom que você cite essa pessoa que vai estar te avaliando, né? Então, a gente tem que, de todo o texto a respeito do seu tema, vai ter lá uma passagem ou outra que seja forte, que marque. E aí, o meu trabalho, ele precisa também oscilar, né? Passagens da ciência, da doutrina, ou se eu estou fazendo análise de jurisprudência ou de legislação, e passagens minhas, né? Então, não pode ser também uma página recheada de citações, com 5 citações, e aí são citações longas, e aí você olha para a página, está tudo recuado, 4 centímetros, fonte 10, espaço 5. Porque aí não vai ser um trabalho seu, vai ser um compêndio, que a gente chama de Maria Helena Diniz. Já viram o livro da Maria Helena Diniz? O papel dela parece que reunir toda a doutrina do mundo em relação ao tema, e ela vai citando. Então, muitas vezes você vê mais outros autores dentro do livro do que a própria Maria Helena Diniz. Mas aí nesse caso, não é recomendável. O que é recomendável é uma média de até 3 citações longas, digamos assim, por página. Então, na sua página, essa parte recuada, a cada página, né, do trabalho, até 3 citações. Então, tomar esse pequeno cuidado. E aí que eu consiga refletir quais são as ideias principais, quais são as ideias secundárias, sempre a parte de conceito, de caracterização, de classificação. Você não tem algo a respeito disso, então você vai precisar de um doutrinador, de alguém que vá lá e diga, olha, esse instituto aqui é classificado de tal forma. O direito, a gente gosta muito de trabalhar com a natureza jurídica, né? A natureza jurídica é essa daqui, ou então o conceito é esse daqui. Então, todos os temas que vocês estão a trabalhar e as subdivisões desse tema, você vai precisar conceituar, você vai precisar caracterizar o instituto, então apresentar alguma informação histórica que muitas vezes serve. E aí você não tem um conceito seu, eu não tenho. Então, nesse sentido, eu vou citar. E aí, nesse citar, é o momento em que eu vou buscar lá as minhas fontes bibliográficas, e aí cito no corpo do trabalho e consto ela nas minhas referências lá ao final. Uma pequena lembrete aqui, o número de páginas aparece no canto superior direito. Ensinei na semana passada como é que faz a quebra de seção, para depois a parte pré-textual ser uma seção do Word e a parte pós-textual ser outra seção. E aí coloca o número de página, ele não fica aparecendo na parte pré-textual. Subdivisões pode ir até a 5ª, mas o ideal é que você consiga esquematizar o seu trabalho para ir até essa área, né? 1.1.1. Se você já tem uma outra discussão, talvez caberia aí 1.2, e aí segue 1.2.1, 1.2.2, mas que não faça muitas subdivisões, que aí até quem lê fica um pouco perdido. A margem superior é 3, porque leva um número de página. A da esquerda também é 3, porque você encaderna a brochura. Lembrando que tirar nota acima de 9 tem que entregar o trabalho físico também, impresso, brochurado com aquela capa dura, vermelha. Citação com mais de 3 linhas, aí que é preciso utilizar. Citação direta, aquela longa, com mais de 3 linhas.
espaço simples e recuo da esquerda para a direita de 4 centímetros e fonte 10. É importante também lá no seu trabalho. 2, tem que construir um resumo, que é a retomada, né, daquilo que consta dentro do trabalho. A parte pré-textual, capa, folha de rosto, é centralizado, o resto do trabalho justificado. Aí quando chega lá na referência bibliográfica, alinhado à esquerda. A diferença aqui das citações, né? No caso da direta, que você copia ipsiliter, até 3 linhas, fica entre aspas, o autor, o ano e a página. Com mais de 3 linhas, aquele procedimento do recuo, da fonte 10 e do espaço simples. Citação indireta, eu não preciso colocar o número de página e, consequentemente, não tem esse recuo também, essa diferença de longa para não longa, porque você só se apropria da ideia. A forma de citar ou de chamar o autor, né, no corpo do trabalho, ou você chama ele antes da citação, e aí o nome fica fora do parêntese, ano e página, ou então você faz a citação e me chama o autor depois, aí o nome dele fica dentro do parêntese, ano e página. Construção de referência bibliográfica, sempre vou ter um nome, um título e o local onde esse documento está, onde esse texto está. E aí aqui é que eu queria conversar com vocês, né, a respeito da parte da metodologia. Teve muita gente que coloca de maneira sucinta, né, é uma pesquisa bibliográfica. A minha metodologia é como vou fazer isso que estou dizendo que vou fazer, né, no caso do projeto. Ou então, no caso do já do artigo, da redação do artigo, lá no TCC2, é como fiz isso que eu disse que fiz. Se é o como, eu preciso explicar, né? Explicar e ter um certo detalhamento, ter uma certa descrição, descrever mesmo. E aí, para descrever, eu preciso dizer, olha, é uma pesquisa de natureza, geralmente nós aqui do direito, exploratória e descritiva, porque eu estou caracterizando aí um determinado instituto, ou então exploratória, porque eu fui levantar informações a respeito desse instituto. Quanto aos objetivos, é uma pesquisa básica ou aplicada, procedimentos técnicos utilizados. A aplicada, o direito não lida muito com isso, né? Não sei quem vai fazer pesquisa de campo. Eu chamei a atenção de alguém que estava falando de população carcerária, de desenvolver algo com esse tipo de público. Não é recomendável, inclusive, não é recomendável nesse período, né? Então, tomar cuidado com isso. E aí depois, quem vai fazer pesquisa de campo precisa dizer qual a população, qual é a amostra. O universo a questão da violência de gênero em Ilhéus, ok? Depois, dentro desse universo, os sujeitos, a população é tal, tal e tal. Enfim, então serventuários da Polícia Civil, operadores ou profissionais da área jurídica. E aí, se eu for aplicar a entrevista, eu vou precisar de um termo de consentimento livre e esclarecido. Geralmente é preciso registrar a pesquisa também, mas as instituições, em termos de graduação, não exigem, né? Na área de ciências sociais aplicada, que a gente não faz nenhum experimento, não exige esse registro na plataforma Brasil, mas o ideal também seria registrar. E aí um texto que eu já compartilhei também com vocês de metodologia. Procedimento técnico é tal, a pesquisa é exploratória e descritiva, porque buscou fazer uma análise aí sobre o instituto tal, conceituando e caracterizando. Procedimento, pesquisa bibliográfica, ou então pode ser aqui uma pesquisa bibliográfica, documental, ou então levantamento, se você vai trabalhar com material já produzido, aí, dados já produzidos. Aí insere um contexto e uma conceituação do que vem a ser um método bibliográfico, necessidade de estudar o tema tal, e aí fulano de tal diz que pesquisa bibliográfica é isso e aquilo. Aí depois, quais as fontes que eu utilizei, qual foi o meu método de análise, como é que eu analisei também, como é que eu tratei dos dados que eu obtive.
Bom, se eu só pesquisei doutrina, eu levantei dados, levantei a visão da doutrina a respeito do tema, ou então eu levantei dados ou informações lá na legislação, na jurisprudência. Então, como é que eu fiz a análise dos dados? De uma forma qualitativa, correlacionando, comparando, enfim. E aí, para reduzir a termo na hora de colocar lá na representação de slide, aí eu sou sucinto. Mas no texto do trabalho, eu não tenho que ser. Na verdade, eu preciso, no texto do trabalho mesmo, fazer esse caminho de descrever. Então, tem muita gente que só colocou lá, a pesquisa eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica e pesquisar o assunto em livros. Ok. Você só dessa linha toda aqui da metodologia, você só fez falar aqui dos procedimentos técnicos, você vai fazer um estudo bibliográfico, ok. Mas aí como é que essa pesquisa sua se classifica quanto aos objetivos? Qual o método de análise que você utilizou? Quais foram as fontes que você pesquisou? Como você fez a análise dessas informações que você pesquisou? Então, a metodologia é o como e eu preciso fazer um caminho, né, de descrever. Então, para cada item desse aqui, que aqui é a minha representação no slide, lá no texto do meu trabalho eu vou ter que ter parágrafos, um explicando qual é o método de análise, como é que foram tratadas as informações que eu obtive, qual é o procedimento técnico, qual a natureza do estudo, porque aí eu estou, então, caracterizando e dizendo como que eu fiz isso que eu disse que fiz. Então, reenvio já esse material para vocês.